Bom, olá pessoal, tudo bem? Lidando com persistências de dados, quando nós estamos lidando com a plataforma .NET, né, nós utilizamos um recurso que nós chamamos de ADO.NET, né? Então até o momento a gente viu aqui alguns templates utilizando dados estáticos, né? A gente não estava persistindo nenhum dado, né? Nessa lista aqui, por exemplo, a gente tinha as instâncias, né, de classes, a instância da classe banda, né, adicionando novos elementos numa coleção, né, do tipo list. Mas isso estava apenas estaticamente, né? Nós vamos agora explorar um pouco sobre o ATO.NET, né? Bom, então, antes de mais nada, vamos instalar o MySQL, né? Destacando esses elementos aqui, né? Principalmente esses três primeiros elementos, né? O banco de dados por si só, né? O Workbench e o conector, né? Do .NET, que nesse caso, ao instalar esses três elementos, principalmente esse terceiro aqui, né? Vai ficar disponível para nós o mysql.data, né? Porque apenas para contextualização, nós temos que o system.data, né, é o elemento, né, são as classes disponíveis no ADO.NET que permite a gente manipular banco de dados, né, utilizando alguma linguagem da plataforma .NET. Né? Principalmente os recursos como, por exemplo, Data Tables, né, que é uma representação da tabela do banco de dados por meio de objeto, né? Data columns e data rows, respectivamente colunas e linhas, né, da nossa tabela representando em objeto, né? E alguns recursos extras como relacionamento entre tabelas, XML e restrições, né? E esse enumerador chamado common type, né, que a gente pode especificar se a gente está lidando ou com texto de SQL, texto de source procedure ou diretamente o nome da tabela, né? Bom, feita a instalação do MySQL, né, com o respectivo conector do MySQL, a gente precisa adicionar no nosso projeto, né? Então, antes de mais nada, vamos criar uma nova class library no nosso projeto, né? Uma nova class library. Clicando com o botão direito na nossa solução, adicionando um novo projeto, né? Depois, nós vamos em Visual C Sharp, que a gente vai utilizar o código C Sharp, né? E vamos selecionar esse Class Library, né? Seleciona o segundo, que é a versão do .NET que nós estamos utilizando, né? Então, vamos criar um novo projeto com o nome DAO, né? de Data Access Object, que é um padrão que o pessoal na comunidade de desenvolvedores costuma utilizar para lidar com o banco de dados, né? Fazendo a interface do banco com o ADO.NET, né? Criaremos essa class library, né? Que no caso aqui, dentro da pasta já tem esse nome, vamos apagar aqui apenas para criar novamente, né? Dá o nome, cria, ele criou para a gente aqui uma nova classe, né? E um novo projeto. Bom, nós vamos utilizar essa classe para fazer uma interface com o banco, né? Para isso a gente vai utilizar alguns recursos muito importantes, né? O primeiro é o Using System Data, que é, como eu mencionei, onde estão os recursos fornecidos pelo .NET para lidar com data tables, que representa tabelas, datasets, que representa banco de dados,
e assim sucessivamente, né? Lidar com esses itens de banco de dados como se fossem objetos, né? E o outro item que a gente vai adicionar é referente ao MySQL, né? É como o MySQL já está instalado nessa máquina, né? Nós podemos ir lá em Reference, clica com o botão direito em Reference, adicionar referência, né? Vai lá em Assemblies, extensões, procura agora MySQL. Para ficar mais fácil a procura, pode digitar direto no Search MySQL. Né? Vocês vão encontrar aqui, pode selecionar, clica no checkbox, ok. Então, com isso, ele já está adicionado no nosso projeto. Então agora nós podemos utilizar ele aqui no nosso projeto, né? Então observe-se que agora está disponível para a gente MySQL, né? E o Data. Então, para utilizar os recursos focados no MySQL, para o .NET, a gente vem aqui MySQL Client. Né? Bom, tudo bem. Estando com as referências prontinhas, agora é só implementar, né? Bom, vamos dar o nome na classe, né? Vamos trocar o nome dessa classe que já foi criada automaticamente para acesso dados MySQL. Né? Não se esqueça de dar um yes para ele alterar os nomes nos lugares onde estão sendo utilizada essa classe, no caso aqui apenas na sua definição mesmo, né? E depois é o seguinte, nós vamos pegar um código pronto aqui e explicar os itens, os principais itens, né, envolvidos no uso de banco de dados no ADO.NET, né? Nesse caso aqui, caso alguém tenha interesse, é só falar que a gente manda essas definições aqui, né? Bom, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos então alguns métodos, né? Antes de tudo, a gente tem algumas classes que devem ser levadas em consideração. Então, aqui, por exemplo, o MySQL Connection, né? Essa classe está disponível dentro do namespace que a gente adicionou aqui em cima, né, no MySQL Client, que ele vai ser responsável por guardar a conexão com o banco de dados MySQL, né? Assim, nós temos um método criado, né, que ele serve justamente para criar um novo objeto desse SQL Connection, que a gente definiu como estático, né? Assim como a classe também será estática, né, para conexão com o banco de dados. No momento que o método for chamado, uma string de conexão será definida, né, juntamente com essa instância do MySQL Connection. Né? Essa string a gente vai definir ela com base no banco de dados que está instalado. Né? Então, o servidor, no caso o localhost que a gente vai utilizar, o nome do banco de dados, usuário e senha root. Né? Depois da conexão com o banco, a gente vai abrir essa conexão e retornar para quem chamar o método criar conexão. Né? Fechar a conexão, ele vai apenas verificar se contém a conexão aberta. Né? Então, se contém aberta, a gente vai lá e fecha essa conexão. Né? Como a gente vai lidar com parâmetros também, né? Passar parâmetros do .NET para o banco de dados, né? Como uma interface, a gente vai utilizar esse MySQL Parameter Collections. Né? Basicamente, a gente consegue utilizar uma coleção de parâmetros. Né? Então, independentemente de ser uma procedure no banco de dados ou se é uma instrução com o banco de dados, a gente sempre utiliza parâmetros para informar que determinado campo ou determinada variável que a gente está lidando lá na Stored Procedure ou na nossa respectiva instrução SQL, né, o parâmetro ele contém um valor que a gente vai estar passando.
né? Então, esses objetos de parâmetros vai estar guardando, né, os parâmetros e valores respectivos que nós estaremos utilizando. Tem dois métodos apenas para lidar, né, um com limpar parâmetros, né, de um método, de um uso a outro uso, a gente vai limpar esses valores, né? O adicionar parâmetro propriamente dito, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso, né? Mas basicamente para o nome do parâmetro e o valor do parâmetro, né? Para isso a gente vai fazer uma instância de MySQL parameter, né? Recebendo o nome do parâmetro e o valor. Isso estando na coleção, né? Aí aqui abaixo nós temos dois métodos, né? Desses dois métodos, o primeiro é focado em inclusão, alteração e exclusão, né? E o segundo método é focado em retornar dados do banco de dados, né? Então, basicamente consultas, né? Como uma tabela, por exemplo, né? O primeiro, aliás, ambos recebem um command type e uma string com o próprio SQL, né? Então, se caso o usuário esteja utilizando uma stored procedure ou uma instrução SQL, ele deve informar nesse parâmetro command type, né? Caso ele esteja utilizando qualquer item que ele gostaria de fazer no banco de dados, né? Qualquer ação que ele queira fazer, né? E a instrução propriamente dita, né, ele vai passar nesse segundo parâmetro aqui, né? Então, se for do tipo stored procedure, deve passar o nome da stored procedure aqui. Se for do tipo text, ele deve passar a instrução SQL na íntegra, né? Ambos recebendo esses dois como parâmetros, né? Aí, o executar manipulação, no caso, a gente faz uma abertura com o banco de dados, né, utilizando um método que a gente definiu acima, né? Cria conexão, depois cria um comando, né, utilizando a classe MySQLCommand, né? Então, o comando é criado em cima da conexão respectiva, né, passando o tipo e a instrução SQL e definindo o timeout, né? Aqui tem um número grande, mas para cada problema você pode definir um adequadamente, né? Depois a gente tem os parâmetros, né? Então, de acordo com os parâmetros definidos, esses parâmetros serão adicionados no comando, né? Depois, o método execute escalar, ou seja, vai pegar a instrução SQL ou a storage procedure mencionada, né? Com os parâmetros passados, né? Executa esses comandos, né? E retorna um valor, né? Esse valor a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Ou retornar, por exemplo, se um elemento foi criado, né? Retornando, por exemplo, células afetadas no banco, registros afetados, ou até mesmo um valor padrão que a gente queira manipular na string, ou um valor padrão que a gente queira manipular lá na nossa stored procedure, né? E o segundo método, ele basicamente foca-se em consultas, né? Então é realizado a criação da conexão também, criação de comando, né? Mas a diferença é que em vez de executar uma ação só, apenas uma ação, a gente também faz uma instância do data adapter, né? Para preencher, né, um data table, né, que representa uma tabela de dados, né? Então, esse método fill do adapter, né, ele preenche com base no comando informado. Então, geralmente, né, uma consulta SQL que é realizada nesse comando, né, obtendo aí linhas e colunas do banco de dados, né? Então, essas linhas e colunas são instanciadas neste data table aqui, que posteriormente é retornado para o usuário, né? Bom, e com isso o programador pode simplesmente utilizar o executar manipulação ou o executar consulta, né? Bom, tudo bem.
Com relação à string de conexão, nós podemos utilizar uma string com uma característica similar a essa daqui, né? Bom, nesse computador nós vamos iniciar o nosso banco de dados, MySQL, né? Abrindo nossos serviços aqui, né? Porque o banco de dados não está por padrão para iniciar com o Windows, né? A gente vai estar startando o nosso banco, né? Lá na nossa classe que faz agora a interface com o banco de dados, né, a gente vai colar a string de conexão lá, né? Tem um link aqui, caso tenha curiosidade depois, para ver outros tipos, né, de conexão, né, string de conexão. Bom, aí nossa string de conexão nós colocaremos aqui, né, para ser instanciada durante a criação da conexão, né? Então, apenas rapidamente nós temos o servidor, que é localhost, no caso a própria máquina, né? Já tem um banco de dados com o nome FISP lá, né? O usuário, né? E a senha que a gente define durante a criação, durante a instalação do banco de dados, né? No caso aqui nós estamos utilizando o MySQL versão 8. Bom, com isso nós já temos a nossa interface com o banco, então, né? Interface com o banco. Lembrando, apenas destacando que a estrutura dos principais bancos que nós temos para utilizar o AD.NET, ele usa estruturas muito similares, né? Essa aqui é do MySQL, né? Mas do SQL Server, por exemplo, as mudanças são poucas, quase nenhuma, né? O SQL Connection, SQL Command, só muda, por exemplo, o prefixo, né? Em vez de ser MySQL, é SQL Connection. Mesma coisa aqui, MySQL Command, em vez de ser MySQL Command, é SQL Command. Em vez de ser MySQL Parameter, é SQL Parameter. Então, para cada banco, né, a gente pode ter um prefixo diferente, né? Mas as principais que a gente tem são similares, né? Alguns não mudam quase nada, que é o caso de SQL Server para MySQL, né? Com isso a gente tem a interface com o banco, né? Bom, beleza. Agora nós vamos utilizar essa DAO que a gente acabou de criar, né? Lá nos nossos controladores, né? Antes disso, nós vamos no nosso controlador, lá em Controllers, criar uma nova classe, né? Para cada domínio, no caso que a gente vai criar um DAO, né? Então, por exemplo, para nossa banda controller, a gente vai criar também um banda DAO, né? Para lidar, né, com informações, né, com dados referente à banda, né? Então, agora que nós já temos a nossa interface com o banco de dados, né, nós podemos criar agora as nossas respectivos domínios para manipular os dados do banco, né? Então, nós podemos, antes de mais nada, adicionar a referência do projeto DAO, né? Então, clicando com o botão direito em Reference, adicionar referências, indo em Projetos, a gente pode adicionar o DAO no nosso projeto, né? Bom, agora nós podemos utilizar a interface, né? Vamos criar agora uma nova classe, né? Então, essa classe vai ter o nome de banda DAO, né? Aí como um padrão, né? Então, basicamente, agora a gente vai utilizar aquela interface com o banco, né, para manipular os dados, né? Bom, tudo bem. Bom, então vamos começar com, por exemplo, um método para fazer a inclusão de novas bandas, né? A gente vai adicionar esse método aqui, né? Então, inicialmente nós vamos fazer uso dos models, tá? Bom, e também fazer as inclusões das respectivas necessidades, né? Como por exemplo o command type, que utiliza
o system data, né? Então, como a gente estava lidando com binds, né, no vídeo anterior, né, nós vimos que trabalhando direto com os modelos, né, model binds, a gente consegue trocar de requisições HTTP para diretamente os objetos respectivos, né? Então, esse método, no caso, ele recebe o modelo banda, né? Inicialmente, são limpados os parâmetros, né? Então, aqui a coleção de parâmetros para usar no banco é criada uma nova coleção, né? Limpa-se a lista de parâmetros, né? No caso já não tinha nenhum, mas caso como a gente está lidando com uma classe que é estática, né? De um método a outro, pode ser que tenha algum resíduo de parâmetros de métodos anteriores. Então, inicialmente a gente limpa isso, né? Verificamos então aqui, criamos uma nova variável retorno, né? Passando ali nulo. Verificamos inicialmente se o parâmetro banda ele é diferente de nulo, né? Ou seja, tem algum conteúdo dentro dele, tem uma instância lá dentro, né? Tendo instância, a gente vai adicionar, né, um parâmetro, né? E esse parâmetro ele tem a característica do nome do parâmetro e o valor do parâmetro, né? Então, o nome do parâmetro é basicamente o parâmetro que a gente vai utilizar na nossa instrução SQL, né? Nesse caso, nós vamos utilizar a instrução SQL do tipo text, né? Não uma storage procedure, ou seja, nós vamos passar diretamente a instrução aqui, né? Então, o parâmetro aqui ele deve seguir o mesmo nome que a gente está passando na instrução, né? E em particular essa instrução a gente tem uma instrução de inserção no banco, né? Com o parâmetro e uma função que aqui no caso é propriamente do MySQL, né? Que retorna o último ID inserido, né? Com destaque apenas que essa tabela, no caso aqui que a gente está utilizando, ela está definida como autoincremento, né? Ou seja, a gente não precisa passar um ID, por exemplo, que esse ID no banco de dados já está definido como autoincremento, né? E para pegar o autoincremento, né, a gente pode utilizar essa função aqui disponível no MySQL. Por quê? Porque assim que inserir no banco de dados, né, ele retorna o último item inserido, né? Ou seja, após a execução do executar manipulação, né, passando os dois parâmetros aqui, o tipo e as instruções, retorna o último elemento inserido, né? Que a gente vai verificar que, inclusive, passou com sucesso, né? Passando com sucesso, ele vai inserir o valor, né? E a conversão do retorno vai ser realizada com sucesso, né? Retornando true aqui, por exemplo, né? Então, por exemplo, se inseriu um valor e o novo código é 1, ele vai converter 1 a inteiro e retorna o valor true. Caso contrário, retorna o valor falso. Ou estoura uma exceção retornando o valor falso também, né? Então, com isso, a gente tem um método de criação, né? Vamos testar esse método. Como que a gente pode testar, né? No vídeo anterior, a gente utilizou o Banda com o template de criação, create, né? Com um bind. Agora, a gente vai voltar naquele código, né? E lá onde a gente apenas estava adicionando a nova banda na lista estática, agora a gente vai também utilizar esse método que a gente acabou de criar do banco de dados. Então, antes a gente vai fazer uma definição da classe DAO aqui em cima, né? Então, banda DAO, por exemplo, uma nova instância dela, banda DAO, igual a nova banda DAO, né? Para os elementos aqui poderem utilizar, né? Aí nós vamos lá, no momento que ele adiciona na lista, né, a gente também vai utilizar o create que a gente acabou de definir, né, passando a banda por parâmetro, né? Vamos estar executando a nossa aplicação agora, né?
Guardando a execução. Bom, agora a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar. Bom, então nós vamos acessar então aquele respectivo, né, que está lá dentro da banda particular. Como nós temos uma rota padrão para index, ele vai acessar para a gente, né? Beleza. Aqui ele trouxe os dados que estão estáticos, né? Como a gente adicionou o código no create, né, ele vai responder ao que a gente fazer o post do create, né? Acessamos o get do create e vamos incluir um post agora, né? Minha nova banda. O create, com isso, ele vai e realiza a inclusão, né? Inicialmente aqui na lista, né? Mas também com o banco de dados. Nós podemos fazer a consulta, né, para ver minha nova banda que acabou de ser inserida. Vamos adicionar mais umas apenas por exemplo, né? Minha nova outra banda, por exemplo, e adicionou aqui na lista, né? Podemos consultar aqui e verificar a inclusão, tá? Bom, tudo bem. Com isso a gente tem então o primeiro create no caso, né? Então anteriormente a gente apenas lidava com o bind, né? Observe-se que o bind, né, a gente utilizou os mesmos conceitos, né, para estar pegando os objetos binds e passando para o banco de dados, né? Então fica bem rápido para desenvolver e depois colocar a interface com o banco, né? Na sequência então nós vamos ver as listagens agora, né? Mas uma listagem que já está de acordo com o banco de dados. Nesse caso aqui, se atualizar, né, a gente tem um pequeno problema, né? Porque nesse caso a lista é estática, né? Mas uma vez que a gente fechar e abrir de novo a aplicação, essas duas vão sumir, porque a lista não está pegando do banco de dados, né? Está pegando inicialmente aqui dessa lista estática, né? Nós vamos retornar lá no nosso DAO da banda, né? Criar um novo método para isso agora, né? Criando um método. Esse método é um método de lista, né? Que basicamente ele retorna uma lista de bandas, né? Então, basicamente ele define uma nova lista, né? Depois a gente tem uma definição de um data table, né? E depois passa uma instrução SQL, né? Neste caso aqui, ele faz um select na tabela da TBL banda, né? Trazendo todas as bandas, né? Com o ID e o nome. Dada essa instrução, né? Passa-se no executar consulta, o command type text, né? E a instrução SQL propriamente dita, né? O resultado disso é uma data table, né? Aí com isso verifica-se se o usuário, se a quantidade de elementos ela é igual ou menor que zero, né? Retornando uma lista vazia. Pelo contrário, é iterado os elementos dessa lista, né? Convertendo cada elemento obtido, né? Nos data rows, né? Obtendo por meio do nome que ele foi obtido do banco de dados, né? Que é o mesmo nome da tabela, no caso, né? Da consulta, né? E adicionando esses elementos, essas linhas, né? Na nossa lista, que depois retorna a lista completa, né? E com isso a gente consegue então ter uma listagem agora, né? Que inclusive a gente pode atualizar o nosso controlador agora. Mas antes, vamos inserir
método de atualizar, um edit, né? Então nós vamos abaixo do list, nós podemos criar um outro método, né? Esse método de atualizar, ele é semelhante ao de incluir, né? Mas nesse caso a gente informa, por exemplo, um parâmetro ID. Por quê? Porque aí, né, ele recebe por parâmetro uma nova banda, né? Uma banda, limpa os parâmetros, né, para pegar vazio, né, a coleção de parâmetros, adiciona 2 parâmetros, né, um com o nome, que é o que vai ser alterado, né, e o outro com o ID, que é a nossa referência, né. Então, com isso, a gente tem uma instrução update, né, que vai atualizar no banco de dados um nome onde nosso ID foi igual ao que nós estamos passando, né? E no fim retornar esse ID, né? Apenas para a gente ter o padrão lá de conversão do retorno, né? Depois executa a manipulação, né? Similar ao que nós fazemos no create, né? Mas agora com a instrução update, né? Nós vamos fazer agora o seguinte, para deixar funcionando esses principais itens, a gente vai alterar o nosso action result do index, alterar o nosso action result do edit e alterar o action result do create, que no caso a gente acabou de fazer já anteriormente, né? Então ficou faltando apenas esses dois aqui, né? Então vamos lá no nosso controlador, tá? No nosso controlador, inicialmente a gente não vai mais precisar dessa lista de banda, né? Nós podemos até mudar o nome aqui para lista de banda estática, né? Vamos criar uma nova lista, né? Nossa nova lista pode seguir inclusive esse mesmo padrão aqui. Se quiser pode até ser uma lista estática, né? Mas vai mudar agora como a gente vai obter os dados. Em vez de a gente obter daquela lista, daqueles conteúdos estáticos, a gente vai obter agora da nossa list, né? Então a gente vai fazer uma nova definição aqui, lista de banda, né? Agora no index a gente vai mudar a maneira como a gente obtém isso, né? Em vez de utilizar dessa forma aqui, né, diretamente da lista estática, a gente vai fazer dessa forma, né? Nós vamos pegar a lista de banda, né, que vai ser igual a nossa banda down, ponto list, né, passando por parâmetro a lista de bandas, né? Aí pode passar por parâmetro a lista de bandas, né? Então, com isso, agora em vez de obter os dados estaticamente, nós obtemos por meio do banco de dados, né? A segunda alteração que a gente pode fazer é diretamente no método edit, né? Então, como nós podemos fazer isso? Aqui é uma sugestão, né? No edit, a gente pode, lá no nosso método, apenas alterar para fazer a alteração da banda, né? Então, vamos lá, ó, no nosso edit, né? Aqui ele está para fazer alteração, mas ele só faz alteração no objeto, né? A gente pode agora fazer para ele alterar o banda down, né? Banda down diretamente para o banco de dados, né? Que é o nosso método que nós acabamos de criar, né? Agora há pouco. Banda. Com isso agora também é persistido no banco, né? Aí uma outra sugestão, né? É o que nós acabamos de fazer já, que era a de inclusão, né? Como nós fizemos aqui em cima, né? Criação, chamar esse método create, né? Nós podemos executar agora nossa aplicação para ver as mudanças. Bom,
com a nossa aplicação rodando, nós vamos então chamar o nosso controlador, né? Aguardando. Agora ele já está pegando diretamente no banco de dados, né? Não está pegando mais os dados estáticos. Observe-se então que se nós fizermos uma consulta diretamente do banco, né? Ele vai retornar esses mesmos registros, né? Então vamos utilizar agora os nossos respectivos recursos, né? Criar novos itens, né? Banda, create, né? Criar uma outra. Ao fazer a consulta no banco, ele está criando aqui para a gente, né? Vamos inclusive utilizar o edit agora, né? Ele já traz, inclusive, né? Estamos utilizando aquele template, já salva o objeto, né? E dispara a alteração no banco, né? Podemos consultar aqui, né? E ele alterou adequadamente, né? E o list também funcionando adequadamente, né? Bom, tudo bem. Com isso nós concluímos então os principais elementos, né? E também com a interface com o banco de dados, né? Apenas para fechar, né? Vamos criar agora o delete, né? Utilizando o template delete disponível para nós, né? Bom, então podemos parar a aplicação aqui, né? Lá nas nossas views, nós vamos clicar com o botão direito em banda, né? Add View. Depois, nos templates, primeiro a gente vai definir o nome como delete, porque nós já, inclusive, só para salientar, nós já temos aqui o delete que veio do template, né? Com o botão direito a nossa banda, nova view, coloca o nosso nome, que tem que ser o mesmo da Action Result, ressaltando, né? Coloca o template delete, né? Utilizando a tipagem da banda, né? Vamos utilizar o mesmo layout de definição, né? Aguardando a criação. Então aqui ele já veio e definiu para a gente, né? Nossa view para o delete, né? Que agora, ao chamar o respectivo delete, né? Lá na tela, né? Com o template, lá na tela de listagem, ele vai chamar diretamente essa view aqui, né? Vamos implementar então o respectivo do delete, né? Mencionar item a item, né? Então vamos lá na nossa down, né? Ficou faltando o delete, então vamos adicionar o delete, né? Com relação ao delete, nós temos também recebendo uma banda por parâmetro, né? Utilizando o bind, né? Por meio, como nós estamos utilizando o bind no nosso projeto, né? Aqui ele já vai receber o objeto, né? Com os dados respectivos, assim como nos outros limpa os parâmetros, né? E agora a gente está utilizando apenas o parâmetro de ID, né? E depois, passando a instrução delete respectiva, né, do ID que a gente está querendo manipular, né? Executa e, assim como nos demais, faz a conversão também, né? Agora só falta colocar esse mesmo lá no nosso objeto, né? Então, inicialmente, o que a gente pode fazer, né? A gente pode falar para utilizar o bind, né? Então a gente pode inclusive alterar aqui, né? E fazer uma sobrecarga para se utilizar o bind, né? Como nós estamos utilizando as tipagens respectivas para a banda, né? A gente pode adicionar para fazer o seguinte, né? Na lista de banda, remover
o objeto banda, que está passando por parâmetro, e também na banda down, deletar essa respectiva banda. Tá? Bom, maravilha. Agora, apenas destacando aqui, né? Então ele vai fazer uma pergunta para o usuário, né? E ao usuário clicar no botão para voltar da tela, ele vai efetivar o post que está nesse respectivo try-catch. Tá? Então vamos executar a aplicação agora. Né? Lembrando que depois ele retorna para a tela de index, né? E o index já vai atualizar a tela. Né? Vamos executar aqui. A nossa aplicação. Guardando se carregar. Já vai trazer o nosso controlador. Tá? Vamos aqui chamar o nosso controlador banda. Bom, tudo bem. Então, ao clicar no delete agora, ele já vai trazer aqui para a gente. Né? A gente precisa, na verdade, apenas manipular os dados aqui para ele trazer corretamente. Né? Como isso? Né? A gente esqueceu de fazer. Assim como nós retornamos o objeto nos demais itens, né? Aqui no edit, por exemplo, a gente faz o mesmo com o delete. A gente vai e retorna a banda respectiva. Né? A gente vai vir aqui, por exemplo, né? Passar essa banda no retorno. Né? Lembrando que esse ID ele já é pego lá daquele template list, né? Que a gente utilizou por padrão. Né? Vamos executar aqui novamente agora. Guardando a chamada. Chamamos o controlador respectivo. Né? Podemos agora chamar, e aqui ele já retornou o nome da banda. Né? Aí podemos clicar no delete, né? Ele elimina da coleção, né? E também do banco de dados. Né? Vai retirando o elemento aqui. Conforme nós vamos, ele vai e traz o nome da banda, né? Que a gente fez por meio desse código aqui. Né? Traz a banda com base no ID respectivo, né? Retorna essa banda para a tela, né? Lá no delete, né? Aqui ele retorna a view delete com o parâmetro já da banda, né? E depois, ao clicar em OK para deletar de fato, pega a tipagem, né? Com essa tipagem, pega a banda respectiva, tira da coleção e também tira do banco de dados. Né? E assim sucessivamente. Delete. Né? E vai atualizando no banco de dados também. Bom, com isso nós temos os principais, né, itens para fazer persistência. Então, com essa classe acesso a dados MySQL, a gente tem a interface com o banco, né, onde nós podemos criar a nossa conexão utilizando as respectivas connections, commands, parameters, né, com os métodos de executar manipulação e executar consulta, né, que faz uso também da conexão do command e dos data tables, né, juntamente com essa executar consulta, né, que usa inclusive
o SQL Data Adapter para preencher data tables que representam as tabelas do banco de dados. Tá?